Grêmio vence o São Paulo e garante permanência na Série A de 2025. Falo pausadamente porque é exatamente assim que precisa ser dito. Pausadamente. Os resultados ajudaram o Grêmio nesse final de semana. O Criciúma perdeu e o Bragantino empatou com o Cruzeiro. Portanto, o Grêmio vence o São Paulo, se garante matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. E Franco Cristaldo, personagem do jogo, marcou, recebeu o carinho dos colegas, dos torcedores, e acabou sendo substituído pelo Miguel Monsalve, que não entrou bem. Mas eu vou te contar esses detalhes. Dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte, me ajudando aí a crescer cada vez mais. Eu preciso do apoio de vocês, inclusive comentando sobre o jogo, o que vocês acharam do jogo, porque eu consegui assistir o jogo de uma maneira um pouco mais diferente do que o habitual. E vamos falar sobre isso. Eu já estou em casa, resolvi gravar esse vídeo em casa, exatamente porque estava esperando lá na arena as coletivas encerrarem. O Renato deu coletiva, o Antônio Bruno deu coletiva, e acabar o jogo também do Cruzeiro e do Fluminense, e do Cruzeiro com o Bragantino, para falar aqui com vocês exatamente sobre isso. O Grêmio acaba ficando em 11º colocado na tabela com o empate do Cruzeiro. Ele estava em 10º quando o Grêmio terminou o jogo. E o Cruzeiro ainda não tinha começado, né, saiu perdendo e estava em 10º naquele momento. Como está em 11º, enfim, dentro da zona de classificação da Sul-Americana, é a parte mais importante de tudo isso. Vamos lá então para a gente falar um pouco sobre o jogo, porque Agustin Marquezin não comprometeu, foi muito bem, cometeu 2 erros de saída de bola, que o Renato ficou um pouco louco com isso. João Pedro jogou bem, fez a sua parte, marcou, brigou, foi para o ataque, foi substituído no segundo tempo, entrando o Igor lá no finalzinho do jogo, o Igor Serrote. Pedro Jeromel, 100% fantástico, parece que a Arena e Jeromel tem alguma coisa assim que liga e deixa os dois conectados muito bem. Ninguém conseguiu se criar para cima do Pedro Jeromel, ele antecipou, ele cortou, ele deu drible, ele não deixou ninguém fazer o gato-sapato do Grêmio. Dessa vez o Jeromel foi o Pedro Jeromel, que a gente sabe quem é. Gemerson já não foi tão bem assim, comprometeu alguns lances e acabou sendo corrigido pelo Pedro Jeromel. Reinaldo, naquela notinha dele, 6,5 ali sempre, mas ele poderia ter sido melhor, mas enfim, não vamos deixar para lá, porque o Reinaldo é um cara que ele tem seus altos e baixos, mas ainda assim é um dos melhores laterais que tem, infelizmente, existe no futebol brasileiro. E claro que o Grêmio está procurando outros no mercado, mas já que ele não vai ficar para a temporada 25, mas ele jogou hoje o que poderia, botou também, ajudou a equipe nesse sentido. Dodi e Vila Sante. O Dodi saiu, foi substituído, entrou o PP, Vila Sante foi bem em determinado momento, então oscilou durante o jogo. O Grêmio teve oscilações durante o jogo, na criação, na marcação, deixou o São Paulo criar. O Grêmio não estava jogando como normalmente a gente está acostumado a ver o time do Renato montado no 4-2-3-1. Ele estava no 4-2-3-1, mas montado, eu digo, na forma de se defender. O Renato gosta do time marcando na zona intermediária do campo. E dessa vez ele estava com o time marcando dentro da área. Então a primeira linha de marcação do Grêmio já estava dentro da grande área. E a segunda linha estava na linha da meia-lua. Então o time do Grêmio estava muito recuado e compactado ao extremo dentro do jogo. E isso não caracteriza um bom jogo. Não caracteriza assim uma grande marcação. Mas era uma forma que o Grêmio tinha de trazer o São Paulo para o campo e sair no contra-ataque com o Soteldo e Aravena. Funcionou muitas vezes. O Grêmio teve oportunidade de fazer 3, 4, 5 gols, não conseguiu fazer. Faltou um pouquinho de concentração, um pouco mais de tranquilidade. A gente sabe que os jogadores estão sob pressão. O Renato fala isso constantemente. E o Grêmio deixou de fazer os gols antes do primeiro gol, na verdade, né? E aí o Franco Cristaldo conseguiu, numa bola ali na frente da grande área, marcar o gol, abrir o placar. E aí todo o time do Grêmio foi lá, abraçou ele, comemorou, a torcida vibrou, aplaudiu, o nome dele foi gritado pela torcida, foi ovacionado pela torcida. Ele foi um dos melhores jogadores do Grêmio em campo. O Franco Cristaldo é o camisa 10 que o Grêmio precisa ter para a próxima temporada e montar um time com o Franco Cristaldo como cabeça desse time. Claro que tem o Miguel Monsalve, que também vai ter oportunidades, vai poder participar,
Ele entrou no segundo tempo, mas não entrou bem. Como ele tem 20 anos ainda, vai oscilar muito. Ele pode aprender muito também com o Franco Cristaldo, mas o Grêmio precisa montar um time baseado na característica do Franco Cristaldo para poder até então atingir outros níveis, né, de conquistas. O Grêmio precisa conquistar e não que nem vibrar hoje, porque a situação era essa, de zona de rebaixamento. O Franco, como já acabei falando, o Miguel que substituiu ele, e o Soteldo. Vamos falar do Aravena primeiro, porque eu quero falar do Soteldo depois, que o Renato ainda brinca a respeito do Soteldo na coletiva. O Aravena foi bem, né, velocidade, tem uma agilidade, uma certa habilidade, ele chuta quando a bola aparece de qualquer jeito, ele chuta, e isso cria oportunidades para o Grêmio, de repente, de fazer algum gol, e né, ele teve chance também de fazer e não conseguiu, teve 2 oportunidades e não marcou, e todo mundo ficou agoniado. A parte boa é que não foi vaiado, os jogadores do Grêmio não foram vaiados, né? Todos entraram com essa consciência de que ninguém poderia vaiar, apoiar o time do Grêmio a 100%, 110%, o tempo inteiro. Isso aconteceu. Depois na coletiva o Renato elogia, e eu vou trazer um outro vídeo para vocês da coletiva, então, a respeito disso, porque a coletiva também foi bombástica e muito interessante. E aí depois o Martin Braithwaite também, ele joga demais, né? Ele é absurdamente muito melhor do que a gente podia esperar. É um cara que entende o jogo, se movimenta conforme o time se movimenta, ele faz uma movimentação e os jogadores entendem ele, e ele conseguiu hoje combater, ajudar, cabeceou, teve oportunidade de gol, não conseguiu marcar. O segundo gol do Grêmio é um gol contra, né? O Juan, ex-jogador do Grêmio, está no São Paulo, é um cruzamento para dentro da área, ele acaba botando a bola para dentro, um bate-rebate, ele bota para dentro. Mas o Martin Braithwaite incomodou bastante, atrapalhou muito o time do São Paulo. Parece que se acertaram ali aquele trio, né? O Aravena, o Soteldo e o Martin Braithwaite com velocidade, atacando em velocidade. Ainda falta um pouquinho de um passe em profundidade para os caras no ponto certo para poder aumentar essa possibilidade de gols. E o Franco, ele faz isso, ele tem essa qualidade, mas ainda está faltando um detalhe. Quando ele não faz, ele faz gol, foi o que aconteceu hoje. E o Soteldo, o Renato elogia o Soteldo na coletiva, sobre ele sair do jogo, que ele saiu chateado, brigando, reclamando. O Renato disse que não viu isso, até inclusive brinca, disse assim, olha, se o Soteldo tivesse 1,80m, ninguém ia segurar esse baixinho, esse cara joga muito e tal, elogia ele o tempo inteiro. Eu também acho que ele é um cara totalmente diferenciado, ele é um cara que ele tem o drible 1 contra 1, ele sabe proteger bem, às vezes ele exagera nesse carregar a bola, mas parece que o Renato deu um toque nele, ele entendeu, e ele está um pouco mais objetivo nisso. Ele consegue criar as jogadas, bota a bola em profundidade, bota a bola no ponto futuro para os laterais passarem ou o atacante chegar, cruzar para dentro da área, aquilo que a gente sabe como é que é feito e que o Renato realmente treina sobre esse time do Grêmio. Bom, vamos lá rapidinho, porque o Grêmio é o 11º na tabela, com 44 pontos, sem chance alguma de ser alcançado pelo Criciúma, que tem 38. O Criciúma só pode fazer agora mais 6 pontos, ele faria 44 e chegaria a 11 pontos na tabela. O Grêmio tem 11 vitórias, o Grêmio tem 44 pontos e 12 vitórias. Portanto, o Grêmio está matematicamente na Série A de 2025, sem chance alguma, sem possibilidade alguma de ser rebaixado. Como o Campeonato Brasileiro está em G8, por conta do Botafogo ser campeão da Libertadores e o Flamengo ter sido campeão da Copa do Brasil, eles estarem entre os 4 primeiros da competição, G6 passou a ser G8, ou seja, 6 clubes diretamente com vaga na Libertadores e mais 2 de pré-Libertadores, ou seja, o 8º colocado hoje é o Corinthians com 50 pontos, 13 vitórias. O Grêmio tem 44 e 12 vitórias. Se o Corinthians não vence seu jogo, né, claro que tem outros fatores, né, Cruzeiro e Vitória que estão na frente do Grêmio, o Grêmio tem um confronto direto com Vitória, mas se esses clubes não vencem seus 2 próximos jogos, o Grêmio poderia fazer 50 pontos e 14 vitórias e atingir pelo menos a vaga de pré-Libertadores, que é o 7º e o 8º colocado estão dentro dela. Eu acho difícil, mas como existia uma possibilidade do Grêmio ser rebaixado matematicamente o Grêmio tem possibilidade de entrar numa zona de classificação de Libertadores. Mas
com os resultados de hoje, o Grêmio se garante numa Copa Sul-Americana. Porque aumentou 2 vagas, né, por conta do G8 de Libertadores. Então, o 12º colocado hoje, que é o Vasco, e ele teria mais 2 vagas, que é o 13º Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense 14º nas vagas de Sul-Americana. Então, vamos lá dizer que o Grêmio está na Sul-Americana. Precisa aí fazer mais 3 pontos para se garantir, porque o Juventude, que é o 15º, tem 42 pontos. Ele só vai poder fazer 48. O Grêmio está com 44. O Grêmio precisa de 4 pontos para garantir. Vamos pensar assim, para não perder a vaga para o Juventude. Então o Grêmio precisa de 4 pontos em 2 jogos para matematicamente garantir a sua participação na Sul-Americana da próxima temporada. São 4 pontos que o Grêmio precisa. O Grêmio venceu, convenceu, né, com o apoio da torcida. Isso foi fundamental para os objetivos da próxima temporada. Aí, quando o Renato fala e o Antônio Bru falam, eu vou trazer para vocês num próximo vídeo. Então, não esqueçam aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto com a gente, para ajudar a gente a crescer aqui e continuar trazendo notícia, informação. E lá no meu Instagram tem conteúdo do dia de Grêmio hoje, Grêmio São Paulo na Arena. Passa lá, eu conto com todo o apoio de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.